Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos neste vídeo o estudo inicial da termodinâmica. Iremos tratar simplesmente da energia interna, principalmente dos gases, onde nós podemos determinar a sua expansão ou a sua compressão. Caso venha a gostar deste vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com o seu colega. Pois bem, o que nós queremos é iniciar o estudo da termodinâmica. Mas o que vem a ser mesmo a termodinâmica? Termodinâmica é a parte da física e da química, que estuda as relações entre calor, trabalho, energia e as transformações que ocorrem nos sistemas. Vamos inicialmente compreender o que vem a ser um sistema. Sistema nada mais é do que a porção do universo a ser investigada. Mas vamos imaginar que dentro desse sistema temos uma determinada quantidade de gás. Observe que o sistema está separado da vizinhança através de uma fronteira. É que nós chamamos de universo. Nós vamos classificar o sistema de acordo com 3 critérios. Nós podemos ter o sistema aberto, que faremos aqui representar por essa linha tracejada. Vamos imaginar uma xícara contendo café. Observe que a temperatura interna do café é maior do que a temperatura externa do meio. Daí irá haver transferência de calor e, por o sistema ser aberto, irá também haver transferência de matéria para a vizinhança. No decorrer do tempo, nós vamos observar a diminuição do volume de café em virtude da evaporação da água e essência do café. Existe o sistema fechado. Vamos, então, imaginar o sistema fechado como sendo representado com linhas cheias. Isto para impedir a troca de matéria. Só será possível a troca de calor. Vamos imaginar um picolé, onde a embalagem nada mais é do que a fronteira, que irá permitir a troca de calor e não permitirá a troca de matéria. Nós falamos, então, que esta fronteira é denominada de fronteira diatérmica, isto quando o sistema for fechado. E existe também um sistema isolado. Podemos imaginar o sistema isolado com esta proteção para impedir a troca de calor e de matéria por algum tempo. O que vamos imaginar é uma garrafa térmica. Neste caso, nós vamos observar que vai haver um impedimento da troca de matéria e de calor para a vizinhança por um bom tempo. E esta fronteira do sistema isolado é carinhosamente chamada de fronteira adiabática. Uma vez que vocês entenderam o que vem a ser um sistema, nós vamos então estudar a energia interna de um sistema. Nós vamos imaginar o sistema fechado, sendo ele com um pistão móvel ou não. Pois a energia interna de um gás, que nós chamamos de U, nada mais é do que a energia cinética somada com a energia potencial. Para os gases monoatômicos, observe que ele tem 3 graus de liberdade, porque ele está no espaço em 3 eixos. Daí, nós falamos que o fator do grau de liberdade é igual a 3. Podemos, então, escrever a equação matemática que permite calcular a energia interna de um gás monoatômico assim. A energia interna é o fator vezes nRT, tudo isso dividido por 2. Observe que, nesta forma, a quantidade de matéria é fixa, porque trata-se de um sistema fechado. O R é uma constante dos gases ideais. E
Observe mais que se nós aumentarmos a temperatura, vai aumentar a energia interna. Se nós diminuirmos a temperatura, vai diminuir a energia interna. Portanto, podemos dizer que a energia interna é proporcional à temperatura. Logo, podemos chegar à seguinte conclusão, que a energia interna está relacionada com a temperatura. Para os gases diatômicos, nós temos o grau de liberdade no movimento de translação e no movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento em torno do eixo. Portanto, existem dois movimentos, o movimento horário e o movimento anti-horário. Então, nós temos um total de 5 graus de liberdade. Logo, podemos escrever a equação assim. U, energia interna, nada mais é do que o fator 5 multiplicado por nRT dividido por 2. E nós podemos também deparar com gases poliatômicos. Neste caso, nós temos 3 movimentos de translação, 2 movimentos de rotação e 1 movimento de vibração, totalizando 6, que é o grau de liberdade do gás. Daí, podemos dizer que a energia interna para os gases poliatômicos é igual a 6, que multiplica N vezes R vezes T, tudo isso dividido por 2. Nós devemos ter um cuidado ao analisar as questões, observando para o tipo de gás que nós iremos estudar, se é monoatômico, se é diatômico ou se é poliatômico. Trata-se de equações diferentes em virtude do grau de liberdade. Vamos, então, aprofundar o nosso estudo sobre a energia interna dos gases. Nós vamos relacionar calor, trabalho e energia interna. Quando o calor for convertido somente em trabalho, nós dispomos aqui de um sistema fechado. Observe que nós temos aqui um pistão, sem atrito. Nós vamos então adicionar a esta determinada quantidade de gás, conhecida, uma determinada quantidade de calor. Estou adicionando o calor ao gás. Calor positivo, calor maior do que zero. Neste exato momento, nós vamos observar um aumento do volume do gás. Isto significa dizer que o calor foi convertido somente em trabalho. Dizemos então que o trabalho é maior do que zero. Como não houve variação de temperatura, nós podemos afirmar que a variação da temperatura para esse gás é igual a zero. Observe que o calor foi convertido totalmente em trabalho. Vamos imaginar um outro recipiente contendo um gás. Só que agora eu vou retirar calor. Observe que houve uma diminuição de volume sem alterar a temperatura. Daí, podemos dizer que o trabalho é menor do que zero e a variação da energia interna é igual a zero, pois não houve variação na temperatura do gás. Nós aprendemos da primeira lei da termodinâmica que calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Como nesses dois exemplos não houve variação da energia interna, eu afirmo que calor foi convertido totalmente em trabalho. Então, calor vai ser igual ao trabalho. Vamos pensar agora no calor sendo convertido somente em energia interna. Neste caso, não irá haver variação de volume. Portanto, se nós adicionarmos calor a esse sistema, nós vamos observar o aumento da temperatura do gás. Portanto, temos uma variação de energia interna maior do que zero. Como não houve variação de volume, nós podemos afirmar que o trabalho, neste caso, é igual a zero. Nós podemos imaginar um outro recipiente contendo gás, onde nós vamos retirar calor. Olha que o calor é menor do que zero. Observe que retiramos o calor do gás,
Logo, houve a variação da temperatura, e essa variação é uma variação negativa. Dizemos então que a variação da energia interna é menor do que zero. E não houve aumento nem diminuição de volume, portanto, o trabalho é igual a zero. Da primeira lei da termodinâmica, temos que calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna. Como neste caso não houve realização de trabalho, podemos escrever que o calor é igual à variação da energia interna. Vamos continuar observando os comportamentos do gás no que diz respeito à variação de volume, que é a realização de trabalho, e variação da temperatura, que é a variação da energia interna. Mas vamos pensar agora no calor sendo convertido em energia interna e trabalho. Nós dispomos de um gás e vamos fornecer a ele uma determinada quantidade de calor. Observe que houve um aumento do volume, ou seja, houve realização de trabalho. Trabalho maior do que zero. Sempre estamos convencionando o aumento de trabalho com o trabalho positivo. Como o calor foi convertido também em energia interna, houve a variação da energia interna. Dizemos então que o trabalho maior do que zero e a variação da energia interna maior do que zero. Vamos então pensar em outro recipiente. Ao invés de fornecermos calor, nós vamos retirar calor. Neste caso, vamos observar a diminuição do volume, com uma variação de temperatura. Neste caso, a variação da temperatura é menor do que zero e o trabalho, neste caso, também é menor do que zero. Como sabemos da primeira lei da termodinâmica, que calor é igual a trabalho mais ΔU. Como houve variação de volume e houve variação da temperatura, podemos então dizer que a soma é igual ao calor. Vamos então pensar quando a energia interna for convertida em trabalho. Vamos então verificar quando a energia for convertida em trabalho. Nós dispomos aqui de um recipiente e a energia cinética desse gás está muito elevada. Ela fará com que haja um aumento do volume. Ela vai empurrar o pistão de modo a aumentar o volume. Neste caso, parte da energia interna foi convertida em trabalho. Dizemos então que a energia interna, neste caso, é menor do que zero, enquanto que o trabalho é maior do que zero. Comparando trabalho e energia interna, observamos que essas unidades apresentam sinais contrários. Vamos pensar, então, assim, que trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Neste caso, como o gás perdeu energia para o meio externo, dizemos então que o gás sofreu um resfriamento. Vamos agora pensar no contrário. Quando o trabalho for convertido em energia, nós dispomos aqui de um recipiente onde o trabalho irá exercer uma pressão sobre o gás. Vai haver, neste caso, a compressão. Eu digo que o trabalho aqui é menor do que zero. Como o espaço do gás diminuiu, aumenta os choques. Logo, vai haver um aumento da temperatura. Daí, podemos concluir que o trabalho é menor do que zero, porque houve variação de volume para menos, enquanto que houve um aumento da energia interna do gás por estar mais comprimido, por haver mais choques. Daí, eu posso concluir que menos trabalho é igual à variação da energia interna. Neste caso, nós vamos observar que o gás vai sofrer um aquecimento. Passamos então a resolver algumas questões. Vamos então à primeira questão. Qual é a energia interna que nós chamamos de U, de 1,5 moles de um gás perfeito monoatômico na temperatura de 20 graus Celsius? Ele informou que o R é igual a 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Vamos retirar
todas as informações do enunciado desta questão. Nós queremos saber a energia interna. Nós dispomos de uma determinada quantidade de gás. Lembre-se que esse gás é um gás monoatômico. Eu tenho 1,5 moles deste gás. Nós temos a temperatura de 20 graus Celsius. Lembre-se, com gases, nós trabalhamos com a temperatura em Kelvin. Portanto, haveremos de converter Celsius para Kelvin. Basta somar com 273. Daí, a temperatura em Kelvin passa a ser 293 Kelvin. Nós temos o valor de R, que é 8,31 joules por mol vezes Kelvin. E eu quero saber o valor de U. Trata-se de um gás monoatômico. Daí, podemos usar a expressão que U é igual a 3 meios de nRT. Observe que eu tenho o valor de N, 1,5 mol. Nós temos o valor da constante dos gases ideais, que é dada em joule por mol vezes Kelvin, que é no valor de 8,31, e temos a temperatura em Kelvin. Basta, então, substituir os valores. Substituindo os valores, nós vamos estar preocupados com as unidades. Eu posso simplificar mol no numerador com mol no denominador. Eu posso simplificar Kelvin no denominador com Kelvin no numerador. Daí resta somente a unidade em joule. Logo, a energia interna será dado em joule. Fazendo então esta multiplicação, iremos encontrar um valor de 5.478,4 joule. Observe que trata-se de um número grande. Se nós dividirmos esse número por 1.000 e multiplicarmos a unidade por 1.000, nós vamos então expressar um valor assim. U vai ser igual a 5,48, eu aproximei, quilojoules. Trata-se então do valor da energia interna. Vamos então a outra questão. Qual é a energia interna U de 300 litros de um gás ideal diatômico sob pressão de 0,5 atmosfera? Vamos tirar as informações do enunciado. Eu quero saber o valor da energia interna, o U. Eu tenho aqui um volume de 300 litros. Vamos trabalhar com a unidade do sistema internacional, que é dado em metros cúbicos. E para converter litros em metros cúbicos, basta dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Daí podemos ter um volume de 300 que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos. Observe que a pressão foi informada em atmosfera. Como estamos trabalhando na unidade do sistema internacional, nós vamos convertê-la para Pascal, que é dada em Newton por metro quadrado. Para isso, basta multiplicar por 10 elevado à quinta. Logo, a pressão passa a ser em Pascal, 0,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Trata-se de um gás diatômico. E para calcular a energia interna de um gás diatômico, eu disponho desta forma. Observe que eu não tenho a temperatura desse gás. Mas nós sabemos, lá da equação de Clapeyron, que PV é igual a nRT. Logo, nós podemos escrever assim. Ao invés de utilizar nRT, nós podemos utilizar PV, pois temos a informação do volume e da pressão. Logo, esta expressão da energia interna poderá ser escrita também assim. 5 meios de P vezes V. Substituindo os valores, nós podemos, então, simplificar as unidades. Observe que eu tenho no denominador metro quadrado e no numerador metro cúbico. Eu simplifico metro quadrado no denominador com metro quadrado no numerador.
vai restar metro no numerador. E metro vezes Newton é o mesmo que Joule, é a unidade de medida da energia interna. Daí, efetuando matematicamente esta operação, iremos encontrar que meu U vai ser igual a 375 vezes 10 elevado ao quadrado Newton vezes metro. Observe que, se nós multiplicarmos 375 por 100, vamos obter 37.500 Newton vezes metro. Mas 37.500 Newton vezes metro é o mesmo que 37.500 Joule. Como trata-se de um número muito grande, eu vou dividir esse número por 1000 e vou multiplicar a unidade por 1000. Daí, eu posso expressar o valor assim, que a energia interna para esse gás é de 37,5 kJ. É assim que se resolve uma questão desta natureza. Vamos concluir o nosso estudo resolvendo uma questão envolvendo a interpretação gráfica. Um gás ideal encontra-se inicialmente sob pressão de 1.500 kPa e tem um volume de 10 metros cúbicos. Expande-se isotermicamente, temperatura constante, em duas etapas. Na primeira, a pressão externa é mantida constante em 750 kPa. Na segunda, a pressão externa é mantida constante em 100 kPa. Qual a variação da energia interna? Muito bem, nós vamos então dispor de um gráfico para representar as informações do enunciado. No eixo das ordenadas, nós faremos representar a pressão em quilopascal. No eixo das abscissas, nós faremos representar o volume em metros cúbicos. Dados informados no enunciado. Nós tínhamos inicialmente uma pressão de 1.500 kPa, ocupando com isto um volume de 10 metros cúbicos. Este é o meu primeiro ponto do gráfico. O gás no estado inicial. Ele expandiu isotermicamente, ou seja, a temperatura constante. Na primeira etapa, a pressão foi reduzida à metade, foi reduzida a 750 kPa. Nós sabemos que pressão e volume é inversamente proporcional. Se a pressão foi reduzida à metade, o volume foi duplicado. Logo, passamos a ter nesta pressão um volume de 20 metros cúbicos. Na minha segunda etapa, nós passamos a ter uma pressão de 100 kPa. Observando do início até chegar a 100 kPa, isto significa dizer que foi dividido por 15. Daí, para encontrar o seu volume, basta multiplicar por 15. Isto porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Obtivemos com isto 150 metros cúbicos. Se formos traçar a curva sobre esses pontos, nós vamos observar a curva das isotérmicas, cuja temperatura é constante. Ele quer saber qual é a variação da energia interna. Vocês aprenderam que a energia interna está relacionada diretamente com a temperatura. Se não houve variação da temperatura, podemos então dizer que a expansão ocorreu a temperatura constante, logo a variação da energia interna é igual a zero. Só é que eu gostaria de provar matematicamente por que chegamos a esta conclusão. Muito bem, nós sabemos que a energia interna para um gás monoatômico é dada por esta expressão. Observe que nós estamos aqui considerando um gás monoatômico, uma vez que nada foi dito no enunciado. Eu escolhi este caminho. Eu vou pegar então e tenho as informações de quem? Da pressão e tem informação de volume. Eu poderia então escrever a expressão assim. U é igual a 3 meios de P vezes V. Pressão vezes volume. No sentido inicial, nós temos aqui uma pressão
de 1.500 kPa, que é o mesmo que 1.500 kN por metro quadrado, e um volume de 10 metros cúbicos. Eu posso simplificar metro quadrado no denominador com metro quadrado no numerador, sobra metro. E metro vezes Newton é o mesmo que Joule. Fazendo então esta multiplicação, iremos encontrar que a energia interna inicial é de 22.500 kJ. Vamos agora considerar a energia interna final. A energia interna final é dada pela expressão 3/2 de P vezes V. Eu tenho a pressão final de 100 kN por metro quadrado e um volume final de 150 metros cúbicos. Eu posso simplificar metro quadrado no denominador com metro quadrado no numerador, vai me restar metro. E metro que multiplica Newton vai me dar Joule, ou seja, kJ. Logo, temos que a energia interna final é igual a 22.500 kJ. Sabemos que a variação da energia interna é uma variável de estado. E para calcular uma variável de estado, basta você pegar a energia interna final e subtrair da energia interna inicial. Fazendo as substituições, iremos encontrar um valor de zero. Isto significa dizer que não houve variação de temperatura. Espero que vocês tenham compreendido. Espero mais. Espero que vocês sigam-nos pelo nosso canal. Bons estudos e até lá na nossa próxima aula.